Ok, agora sim. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma semana de acolhida do curso de fisioterapia. Estamos hoje dando início ao semestre, estamos com professores, convidados, esperamos que seja um semestre de muito sucesso, diante de tudo que estamos passando, mas é mais uma etapa a ser vencida, e nada mais do que proposital do que o tema falar ainda em Covid, mas de uma forma, de uma abordagem diferente do que é tradição. Todo mundo fala em Covid, mas focado apenas para a parte respiratória. Estamos hoje com a convidada Edna Lima, fisioterapeuta dermatofuncional. Está aqui presente a Aristéia Candeia, professora de vocês também, a Aline, Rúbia. Então, alguns professores também vão estar aqui no acesso à sala e diante do chat comentando com vocês também. Então, sejam todas bem-vindas. Rúbia, faça seu pronunciamento primeiro, apresenta aí, dê um alô a todos. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz de iniciarmos mais um semestre e dessa vez trazendo uma grande convidada, Edna Lima, que foi minha professora inicialmente quando eu comecei a trabalhar com dermato. Meus primeiros passos foi com ela, então é uma pessoa extraordinária, bem capacitada nessa área. Ela é fisioterapeuta dermatofuncional, tricologista, ela é diretora de uma clínica de fisioterapia e estética em João Pessoa, e também ministra cursos, além de pós-graduações, nessa área, tanto de tricologia quanto de fisioterapia dermatofuncional. Então, Edna, é um prazer imenso estar com você aqui. Você realmente tem sido nossa parceira nas pós-graduações da FIP, em cursos, quando eu sempre lhe chamo, você está à disposição, e nossos alunos vão aprender muito com você nessa noite de hoje, como tratar a queda de cabelo pós-Covid. Eu quero só detalhar o seguinte, que Edna está com Covid, né? Então, ela aceitou esse convite porque já tinha se comprometido comigo e ela não é mulher de dar não, só se ela tivesse muito mal. Então, se por acaso ela der uma tossidinha de vez em quando, vocês entendam que ela é uma mulher forte, determinada e não deixou de nos ajudar nesse momento aí de passar essas informações importantíssimas para vocês. Obrigada, Edna. É com você agora, minha amiga. Obrigada, Rúbia, o convite. É sempre um prazer estar aqui, colaborar, né, compartilhar o conhecimento. Eu amo fazer isso. Obrigada, Maiara, aí, pelo convite. Sou parceira da FIP há um tempo, né? Ministro aula nas pós-graduações. Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. De antemão, já peço desculpas se ficar tossindo um pouquinho aqui, mas é como o Rúbia falou, eu estou me recuperando aqui do Covid, tá? Então, pessoal, eu vou tentar deixar esse tema mais leve, né? Para a gente poder assimilar o que é que acontece quando o Covid, né? O SARS-CoV, ele atinge o nosso folículo. Então, assim, nós sabemos que o Covid ele é uma infecção grave, né? Que ele libera uma tempestade de citocinas, e essa tempestade de citocinas, ela vai também afetar o folículo. E aí nós vamos entender como é que ela vai agredir o folículo e por que ela pode trazer quedas de cabelo, né, bem expressivas em alguns pacientes, e em outros, às vezes, nem percebe a queda, tá? Então, a gente vai entender por que tudo isso acontece. Vou só falar um pouquinho aqui para vocês sobre... Né, a gente sabe que o corona, ele vai justamente causar essa tempestade de citocinas, e ele vai chegar lá no folículo e causar uma inflamação. Toda doença sistêmica, ela acaba agredindo o folículo. Até uma febre. Se a pessoa tiver uma febre, ela pode perceber queda de cabelo, tá? Porque o folículo, o nosso organismo não entende que o folículo é um órgão nobre, né? Porque ele não é um órgão, a gente pode viver até sem cabelo, né? Mas
sem, por exemplo, a gente precisa manter as funções vitais de outros órgãos. E aí, o folículo, ele não vai conseguir trabalhar bem, porque a fase anágena ele vai interromper. Quando ele sofre um processo de infecção, um processo de uma inflamação a nível sistêmico, então, alguns nutrientes, algumas demandas, né, de oxigênio, de nutrição, ela vai chegar muito pouco ao folículo, porque todo o nosso suprimento ele vai ser para órgãos vitais, principalmente durante um processo onde o corpo está lutando, né, uma guerra, que é a Covid. Então, a gente vai perceber, eu tive há um ano atrás, né, um ano e pouco atrás, e eu tive queda de cabelo bem expressiva, mas eu vou falar para vocês como é que nós podemos tratar essa queda, tá? O nosso paciente, ele vai chegar angustiado, porque ele acha que vai ficar careca. Eu tenho pacientes minhas que ela realmente tiveram uma queda tão expressiva que caía aos tufos. Ia para o banho, caía aos tufos. Tá? Não era uma queda assim que você contava só alguns fios, não. Era, assim, muito expressiva mesmo. Tá? Eu tenho umas fotos, assim, muito, muito sérias mesmo. Eu tenho pacientes de Souza, tenho pacientes de Amparo, São Paulo. Eu tenho vários pacientes, assim, da pandemia, a gente conseguiu, né, fazer as consultas online. Então, eram quedas bem expressivas, tá? Então, a COVID é uma infecção que provoca essa liberação de citocinas, que, na verdade, alguns pacientes, ela vai ser como uma tempestade mesmo, é uma inflamação sistêmica que pode afetar o ciclo do cabelo e provocar a queda. Então, o eflúvio telógeno, que a queda de cabelo é chamada de eflúvio telógeno, né? Ela vai ser uma queda bem difusa, e ela acontece geralmente 2 a 3 meses depois do agente agressor. Só que em alguns casos, atualmente, eu estou percebendo pacientes mesmo, eu aqui de repouso em casa e paciente ligando, que tiveram agora há pouco, cerca de 20 dias, cerca de um mês atrás, e que estão já observando queda. Então, essa nova cepa, ela está manifestando dentro do folículo de uma forma diferente. Eu até achei estranho, porque geralmente eles relatam a queda com 2 meses depois, tá? Do evento, né? Agressor. Mas agora eu tive alguns pacientes que já relataram com 20 dias, 30 dias, tá? Então, aqueles que foram infectados com o vírus, eles estavam, às vezes, já dentro de um estresse psicológico e fisiológico intenso. Por quê? Porque essa queda expressiva, ela acontece em quem teve a infecção e naqueles que tiveram medo de ter infecção. Então, quando a pandemia começou, a gente lidou com as duas situações, porque o estresse também leva à queda de cabelo. Então, existiam pacientes que não tiveram a doença, mas pelo fato de terem perdido alguém, algum parente, né, pelo luto que passaram, pelo medo, a insegurança, pela questão de perder o emprego, quer dizer, tiveram várias situações que também acarretaram a queda de cabelo, tá certo? Então, não foi só exatamente a infecção, mas aqueles que passaram problemas emocionais, porque os problemas emocionais também afetam o nosso folículo. Então, eu vou só passar aqui, que aqui são alguns artigos, está bem fundamentada. Se vocês entrarem no NCBI, vocês agora vão encontrar muitos artigos. Há 2 anos atrás, quando a pandemia começou, claro que a gente não sabia nem o que era o Covid, né? Como é que ele iria se comportar no organismo humano. Mas de 2 anos para cá, já foram tantas publicações relacionadas às alterações que ele provoca no sistema capilar, que nós já estamos bem fundamentados de como que isso, de fato, acontece dentro do folículo, tá? E eu vou mostrar para vocês. Então, aqui são alguns artigos que nós encontramos lá no NCBI, e quais são essas sequelas do COVID quando se fala do sistema capilar. Então, os pesquisadores encontraram que as sequelas geral do COVID podem ser, né, fadiga, cefaleia, dor de cabeça, né, distúrbios de atenção, às vezes a gente sabe que até embolia, né, tem se deparado até com casos de embolia, e a queda de cabelo, ela corresponde a 25%, tá, das queixas. Então, é um percentual, né, que tem sido encontrado. Então, os pesquisadores encontraram que, diante da infecção, o folículo sofre uma inflamação,
E agora as pesquisas mais recentes ainda trazem um agravante, que não é só a infecção que acontece dentro do folículo, tá? Agredindo ali a papila dérmica e toda a sua estrutura, mas também o plexo vascular que nutre o folículo, ele sofre como se fosse um ressecamento, uma desidratação. Então, imagina um plexo vascular que vai nutrir esse folículo desidratado, tá? Então, é isso que foi encontrado, né, com um achado também clínico de pesquisas recentes, que há um comprometimento no plexo vascular, dentro do folículo, tá? Então, além da inflamação, né, que desencadeia uma resposta autoimune em relação ao nosso folículo, ele também tem a questão de comprometimento do plexo vascular. Então, aí a gente vai seguindo aqui. Então, nós sabemos também, pessoal, que atualmente tem tido pesquisas que apontam que as pessoas que sofrem de alopecia androgenética, ou seja, calvície, são os pacientes que desenvolveram as formas mais graves de COVID. Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, tá? Então, os pacientes que possuem a calvície, né, a alopecia androgenética, eles desenvolveram as formas mais graves. E aí, a ciência foi procurar ver por quê. E encontrou que nós temos um receptor de enzima conversora, né, da angiotensina 2, o ACE2, que esse ACE2 é um receptor para os andrógenos, tá? Então, olha que interessante a correlação que foi encontrada. O mesmo receptor que é para os andrógenos, e nós temos a testosterona, né, que lá no folículo ela é convertida em DHT, em dihidrotestosterona, e por isso acontece a calvície. É o mesmo receptor da proteína spike do corona, ou seja, a proteína que vai entrar, né, com o vírus nas células, usa o mesmo receptor que os hormônios se ligam, os andrógenos se ligam. Então, encontrou-se essa correlação. Eu mesma perdi 2 amigos ano passado e os 2 eram totalmente calvos, tá? Então, carequinho mesmo, há muitos anos. E aí, eles faleceram, tá? Ainda um com 46, outro com 59 anos. Então, encontrou-se que os pacientes que fazem uso de drogas, né, inibidoras da DHT, era como se eles estivessem mais protegidos. Então, agora tem mais um estudo que está se fundamentando em relação a isso, que os pacientes que estavam em tratamento para calvície, eles que pegaram a doença, eles não desenvolveram as formas tão graves, tá? Então, aí está se estudando agora se as drogas que também trabalham, né, inibindo essa enzima 5-alfa-redutase, se ela também teria alguma ação, né, de proteção nesses que não vieram a óbito, tá? Ou que não manifestaram as formas mais graves. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque eu acho muito interessante essa informação que, né, os cientistas estão trazendo para nós recentemente, tá certo? Em relação à correlação da alopecia, tá? E assim, ó, tem esse artigo aqui, lançando luz sobre a terapêutica na alopecia e a sua relevância para a COVID. Ou seja, eles estão estudando o papel dos andrógenos na gravidade da doença, que vai precisar ser mais elucidado, e comprovando que os antiandrógenos, como a finasterida, a espironolactona, pode ser usado para reduzir o risco de da doença grave. Então, está sendo feita pesquisa, certo? E aí, esse receptor, o ACE, né? O ACE2, que é o receptor dos andrógenos, onde a proteína viral spike vai ser preparada, né, para entrar dentro da célula, sendo o mesmo receptor dos andrógenos, por isso que a predisposição acontece, tá certo? Então, por que os cabelos caem depois do COVID? Vamos falar sobre isso. Primeiro, porque aconteceu a tempestade de citocinas, então, um processo inflamatório que pode trazer também, como consequência, a queda. A medicação. Então, alguns medicamentos também vão ter um efeito sistêmico, né, e vão atuar também no folículo, provocando a queda de cabelo. E o próprio estresse, né, oxidativo gerado pela doença, porque nós sabemos que hoje a maioria das disfunções trabalham com o quê? A gente estudando o quê? A mitocondriopatia, né? Se a gente pensa no envelhecimento cutâneo,
tem a mitocôndria envolvida. Se nós pensamos aqui na questão da queda de cabelo, a mitocôndria, né, desse folículo, ela também sofreu ataque dessas citocinas e está fadigada. E o estresse oxidativo intenso que é gerado aí, tá certo? Então, tudo isso leva à causa de queda de cabelo. Então, os problemas capilares relacionados com o COVID é o eflúvio telógeno, a alopecia areata, que é aquela alopecia em placas, né, que tem uma plaquinha única, ou então várias placas, dor no couro cabeludo, que é chamada de tricodinia, que é uma sensibilidade, você toca, parece que está tudo inflamado, tudo dolorido, tá? Então, a tricodinia. E essa atual pandemia, ela tem levado ao quê? Ao estresse, né? Então, o estresse emocional, o estresse psicológico também. E esse estresse, ele vai liberar um excesso de substância P no nosso organismo, que é um neuropeptídeo cutâneo. Esse neuropeptídeo cutâneo, expresso em nossa pele, como o folículo também é pele, né? O folículo também é formado pelo mesmo tecido embrionário que forma a epiderme. Então, esse neuropeptídeo cutâneo, ele chega no folículo, ele causa uma inflamação neurogênica, e essa inflamação neurogênica causa apoptose das células da papila dérmica, levando à queda, tá? do fio. Então, os fatores relacionados à queda pós-Covid, a gente já falou, que é a inflamação e também a obstrução no suprimento de sangue para dentro dos folículos, que é justamente devido ao comprometimento do plexo vascular, tá? Que nós já temos vários artigos também relatando sobre isso. Então, aqui, ó, vários artigos. Deixa eu só passar aqui. Então, os fatores relacionados a essa queda, ela acontecer ali dentro do folículo, uma presença de edema, vai acontecer, né, a inflamação dentro do folículo, e esse plexo, ele fica comprimido, contraído. Então, existem estudos que mostravam que havia uma ausência de uma inflamação tão grave. Esse artigo aqui fala sobre isso. E outros falam que há também a inflamação. E é claro que acontece esse processo inflamatório. Então, eu grifei aqui porque encontrei um artigo dizendo que não era a questão de só da inflamação, né? Mas que a inflamação não estava tão intensa, mas existia um ressecamento do plexo vascular, tá certo? E isso foi o que eles viram nas pesquisas. Então, quais são as situações que podem causar eflúvio, independente do COVID? Se nós tivermos, né, usando alguns medicamentos, estresse, deficiência de ferro, de ferritina, de vitamina D, tudo isso pode causar queda. Então, você imagina se a pessoa já tinha algum desses fatores e pegou COVID. Por exemplo, digamos que alguém já tinha anemia, né? Ou usava um antidepressivo. E aí, de repente, ela tem o COVID. Então, ela já tinha um fator predisponente e agora somou com mais outro, né? O paciente que tem lúpus, ele já tem uma predisposição à queda de cabelo, contrai o COVID. Então, ele já vai ter a queda mais acentuada, né? Porque ele já tinha outros fatores predisponentes. Então, a gente sabe que as possíveis causas dessa queda relacionada com a COVID pode ser devido ao fator emocional, o estresse psicológico, a infecção sistêmica, a diminuição na oferta de oxigênio para dentro do folículo, tá? Esse fio, né, esse folículo, ele vai entrar, vai interromper a fase de crescimento, vai interromper bruscamente e ele vai antecipar a fase telógena, que é a fase de queda, tá? Então, essa cascata inflamatória mais o estresse oxidativo vão ser os responsáveis por isso aí, tá certo? E aí a gente vê, ó, que o eflúvio ele já pode ser provocado por um estresse também. Então, a gente sabe que aquela substância P que eu falei, ó, o excesso de substância P fica ao redor do folículo, ele entra dentro do folículo e ele vai causar o que a gente chama de inflamação neurogênica, causando uma degranulação de mastócitos, acontecendo uma perda do privilégio imunológico e o desprendimento dos fios. O que é a perda do privilégio imunológico? O privilégio imunológico é a capacidade que o nosso corpo tem de reconhecer as nossas células como nossas.
Então, se de repente ele tem uma infecção, ou então ele tem um excesso de substância P agindo ali dentro, esses linfócitos não vão reconhecer as células do folículo como sendo próprias e autoagridem aquelas células. Então, é o que a gente chama da inflamação neurogênica. Então, o COVID, ele pode trazer, tanto o eflúvio, que a pessoa fica com uma queda de cabelo, como pode trazer uma areata, tá? Pode desencadear uma areata também, que é justamente essa alopecia em placa. Então, está muito correlacionado também com a questão do COVID. Então, o eflúvio telógeno, a gente já falou por que acontece, pela infecção e pela questão do ressecamento dos vasos, do plexo, né? E a areata, ela pode acontecer também por estresse, tá? Ou por uma alteração no sistema imunológico, tá? Então, pode acontecer. Então, com a COVID, altera todo o nosso sistema imunológico, altera, inclusive, a reologia, né? Sanguínea, que a gente sabe que também é alterada. Então, tudo isso vai favorecer que aconteça também doenças, né, no sistema capilar. Então, aqui, ó, que é um paciente meu, né, que teve a areata, tá? Então, a gente tem essa correlação aí toda com a COVID, tá? A areata e o eflúvio telógeno. Só passando aqui, porque isso aqui é bem curso. Aí, tá bem compridinho, mas eu vou só focar no que é interessante. Então, o que é que acontece com o ciclo pilar? A fase anágena, ela vai parar, tá? Que é a fase de crescimento, que ela dura em média de 2 a 6 anos, e vai ser antecipada a fase de queda, que é a fase telógena. Então, o que é que eu digo para o meu paciente? O fio que está caindo, eu não tenho como segurar ele mais. Ele foi programado para cair antecipadamente. Mas o que é interessante que o paciente procure o profissional, né, para fazer o tratamento? É que esse fio que vai fazer a troca, que vai substituir o que está desprendendo, ele precisa vir nutrido, ele precisa vir forte, tá? Para que ele possa ter uma ancoragem boa. Porque dependendo da gravidade da COVID, ele pode passar tanto tempo caindo o cabelo que ele se transformar num eflúvio crônico. Aí fica muito mais complicado para reverter, tá certo? Então, é interessante que o profissional oriente. Eu digo que não fui eu que escolhi a tricologia que me escolheu. Por quê? Eu era dermato, né? Rúbia foi minha aluna, então estou bem caduquinha dentro da área de dermato já, desde 2000. Eu fui a pioneira, eu e Margareta aqui, sua pessoa. E aí, nós começamos na dermato, e eu comecei a ter pacientes que chegavam perguntando, olha, meu cabelo está caindo, estou na menopausa, notei que meu cabelo está mais fino, então eu busquei estudar tricologia por isso, para que a gente possa também ajudar esse paciente, né, que nos pergunta, nos procura com a queixa capilar também, tá certo? Então, quais são as orientações que nós vamos dar a esse paciente que passou pela COVID, tá? Então, ele vai precisar usar shampoo adequado, ele vai precisar usar shampoo, muitas vezes, com melaleuca, tá? Que é um anti-inflamatório. Por quê? Porque existe uma inflamação nesse couro cabeludo, existe inflamação perifolicular quando nós fazemos a tricoscopia, que é a dermatoscopia do couro cabeludo. Então, nós precisamos melhorar a estrutura desse fio, tá? E os cuidados nutricionais vão ser muito importantes. Então, a suplementação, pessoal, é fundamental. Então, todo profissional dermatofuncional, eu digo que ele precisa conhecer, né, os dermocosméticos, conhecer os ativos a fundo, né? Então, aqui eu tenho muitos profissionais, né, aqui também estudantes. Nós da dermato precisamos estudar muito cosmetologia, fitoterapia, porque nós temos muita coisa boa, tá? Que pode ser utilizada. Então, eu gosto muito, né, de usar a parte fitoterápica. Eu fiz uma pós em fitoterapia para entender melhor esses ativos e prescrever esses ativos, né? Alguns ativos que a gente pode prescrever, eu prescrevo para o meu paciente, tá certo? Então, temos ativos que vão fazer o quê? Vão melhorar a ancoragem desse fio, vão melhorar a mitocôndria, né? A ação mitocondrial. Então, vou falar um pouco sobre isso. Aqui são os exames que a gente precisa, né? Ter um médico parceiro também para estar nos ajudando na solicitação, porque o paciente que teve COVID precisa ser acompanhado, né? Então, ver a proteína C reativa, ferritina, ferro sérico, zinco, vitamina D, né? O dedímero, tudo isso. E qual é o objetivo nosso, enquanto dermatofuncional ou tricologista, em relação ao nosso paciente? Melhorar a circulação, né? Aumentar a oxigenação desse folículo, eliminar resíduos, né? Toxinas,
melhorar a microbiota intestinal, então muitas vezes a gente precisa também estar em parceria com o nutricionista, melhorar também a microbiota do couro cabeludo, diminuir o estresse e a ansiedade desse paciente, melhorar o emocional, favorecer a ancoragem desse fio, tá? Ou seja, melhorar a sustentação dele no folículo. Quais são os pilares para esse tratamento do eflúvio pós-Covid? O apoio emocional e psicológico, tratamento nutricional, a terapia capilar, a tricologia, o acompanhamento médico. Então, é um trabalho multidisciplinar. E quais são as estratégias que a gente pode ter para tratar esse eflúvio, né? Nós precisamos lembrar que para combater a inflamação do folículo e também do couro cabeludo, que o couro cabeludo muitas vezes também fica inflamado. Ação antioxidante, porque houve um estresse oxidativo muito intenso. E também estimular a energia mitocondrial, porque a mitocôndria está doente, né? Ela teve um desgaste muito intenso para manter as condições de vida, né? E aí essa mitocôndria está com mitocondriopatia. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma integrativa, a tricologia integrativa. Então, a gente pode usar eletro, fototerapia, aurículo, né? O que você tiver de recursos que possa vir agregar aí nesse tratamento, tá certo? Então, a gente pode usar alta frequência, vapoterapia eu não uso no começo, tá? Dos pacientes que têm COVID, já é bem para frente mesmo, porque às vezes ele tem a tricodinia, ele tem a dor no couro cabeludo, então é um recurso que eu já uso muito lá para frente, tá? Microcorrentes, maravilhosa, né? Vai gerar ATP em até 500%, né? Aumentar os níveis de ATP. A fotobimodulação, que eu sou apaixonada por fototerapia, eu considero uma técnica padrão ouro, tá? Então, a gente tem o LED AMBA, que ele vai ajudar na ancoragem dos fios, porque ele vai trabalhar nos ribossomas, fazendo a síntese de proteínas, entre elas o colágeno. Nós temos o laser vermelho e infravermelho, que vai trabalhar a inflamação, vai trabalhar também a analgesia, porque às vezes o couro cabeludo fica dolorido. E vamos ter o ILIB, creio que a maioria aqui já conhece, já trabalha com o ILIB. O ILIB, né, é a irradiação da artéria, que eu uso muito a radial, tá? Então, a gente vai fazer a irradiação dessa artéria. Eu mesmo estou fazendo ILIB todos os dias. Ele melhora a nossa saturação, melhora a oxigenação, melhora a reologia sanguínea, né? Porque ele melhora a viscosidade do sangue, ele vai melhorar a fluidez do sangue, né? As propriedades hematorreológicas. Então, é maravilhoso, além do estresse oxidativo que ele vai combater, porque ele aumenta a SOD, né, a superoxidismutase, e aí ela vai inibir a cascata inflamatória, vai ter ação antioxidante poderosíssima, né, o ILIB. Então, eu sou apaixonada pelo ILIB. A ozoniterapia, eu uso mais os óleos ozonizados do que propriamente a técnica subcutânea, até porque tem muita dor no couro cabeludo, eles referem, a grande maioria. Uso muito fitoterápicos, né? Medicamento só se for com prescrição médica, né? Lógico, a gente não prescreve medicamento. Nutricosméticos, então, lembrar de suplementar coenzima Q10, que é antioxidante. Eu sou apaixonada pelo Keranate. Keranate, para todos nós que tivermos com o cabelo pouquinho, o fio muito fininho, o Keranate, ele é excelente, tá? Para ele melhorar a densidade, que é a quantidade de fios, e melhorar a espessura do fio. Então, é excelente para os casos de eflúvio. Então, uso alta frequência, que você já conhece, que é um inflamatório, né? Vasodilatador, é muito bom, o alta frequência. Usamos também a fotomodulação com laser e LED, uso o vermelho, uso o infravermelho e uso o LED AMBA. O LED AMBA, a gente sabe que ele vai atuar no nível dos ribossomas, então vai melhorar a ancoragem desses fios, tá? O ILIB, que eu já falei. O ILIB, eu gosto até de colocar o oxímetro para mostrar a eles que a gente, quando começa a fazer, a saturação aumenta, né? Às vezes a minha está em 93, rapidinho vai para 96, quando eu coloco. Então, é fantástico. Aqui o ILIB, tá vendo? Com o oxímetro. Daqui eu estava fazendo a minha paciente, coloquei para ela ver o quanto que vai melhorando a saturação. Então, ILIB versus COVID. A síntese da SOD, né, que é a superoxidismutase, melhora o quadro inflamatório e imunológico, melhora a reologia sanguínea,
melhorar a viscosidade desse sangue, ou seja, a fluidez, e isso evidencia que o ILIB atua onde? No endotélio vascular, aumentando o suprimento sanguíneo e diminuindo o processo inflamatório, tá? Microcorrentes, todos vocês já conhecem. É um recurso que passou desapercebido por muitos, mas eu sempre fui fã dele, tá? Para mim, ele nunca caiu em desuso, porque a maioria das pessoas que trabalham em dermato, né, vão só focando no que é novidade, né? Ah, só novidade. Não, a gente tem que ver que alguns recursos, eles continuam tendo aqueles efeitos, aqueles benefícios. Então, eu sou fã demais da microcorrente. Ela vai ter ação anti-inflamatória, ação de geração de ATP, né? Então, vai ser excelente para usar nos casos aqui do tratamento do COVID. Então, aqui a gente vai usar um bastãozinho, né? Eu gosto de usar também um sérum, que eu mando manipular, com ativos fatores de crescimento, capilha longa, que é o minoxidil-like, né? Cupepeptídeo, que é uma finasterida-like, que vai também atuando. No caso aqui do eflúvio pós-Covid, eu não coloco o cupepeptídeo, não, coloco mais o capilha. Capilha e os fatores de crescimento e a prodísia, que atua na melatonina, então ajuda bastante na produção do fio, tá? Então, a microcorrente, ela vai melhorar o transporte também de aminoácidos, vai melhorar o transporte através das membranas, né? E aí a gente tem ação bactericida, ela restabelece as competências energéticas da célula, promove aumento dos fatores de crescimento. E aí a gente vai programar ela, né, aquela história, de acordo com a profundidade de penetração que eu quero. Então, se eu quero estimular, vou usar 100 Hz a 150 Hz, com 100 microamperes de intensidade, para estímulo do folículo, tá? Vácuo eu não uso no começo, só quando ela já fez várias sessões, então aí a gente usa a vácuo-terapia. Tem uma ventosa específica para tricologia, que é essa aqui de polietileno, tá? Pode usar a de vidro, mas a de vidro fica um pouco ruim para você manusear, então essa aqui já foi desenvolvida especificamente para a tricologia, tá? Então essa aqui que eu estou usando no meu paciente, que ela vai melhorar a mobilidade, melhorar a oxigenação, melhorar a nutrição, melhorar trocas, né? Vai eliminar toxinas, então a vacuoterapia é fantástica, mas eu uso depois de bastante sessões. E aí os pilares para os ativos, né, capilares. A gente precisa pensar na ação anti-inflamatória desse ativo, na ação antioxidante e na ação de estímulo mitocondrial, tá certo? Então a gente vai trabalhar, tipo a cúrcuma, é um anti-inflamatório, a coenzima Q10 é um antioxidante, o O2-RE também estimula a mitocôndria. Bioarctic, né? Também estimula a mitocôndria, o Bioarctic, que a gente usa muito para rejuvenescimento também, que é extraído de elementos marinhos, né? Das algas. E aí, aromaterapia, maravilhoso para a gente trabalhar. A gente pode fazer os blends, usando óleos vegetais e óleos essenciais associados, né? Deixa ali agir 15 minutos no couro cabeludo, lava, higieniza, e aí pode fazer uma alta frequência, depois de secar tudo o cabelinho, né? Então, a gente tem os protocolos aí que a gente pode usar. Óleos ozonizados, né? Podemos usar o óleo de girassol, blends de óleos essenciais, como a gente já falou, e aí trabalhar com a suplementação, tá? Então, a suplementação, geralmente, a gente trabalha com ex-nutriment, que é o silício orgânico, a cistina, cisteína, lisina, que são aminoácidos. Esse aqui é interessantíssimo, pessoal, o MSM, que é o metilsulfonilmetano. Então, todo caso de eflúvio, eu gosto muito, não só o pós-Covid, eu gosto muito de prescrever enxofre, porque o enxofre, né, o MSM, metilsulfonilmetano, ele melhora a ancoragem desse fio, tá? E a coenzima Q10, né, que ela é antioxidante. Aí podemos passar tópico, a prodísia, que é precursora de melatonina, né, o capilha longa, o chá verde, suplementação oral, esse aqui, ó, excelente, o Anagen, é do extrato da ervilha. E eu sempre digo ao meu paciente, né, não é porque é natural que não faz mal, a gente tem que saber as indicações, as contraindicações, tudo direitinho. Mas aqui o Anagen é o extrato de ervilha, tá? Até grávida pode tomar, não tem problema isso aqui. O Keranat também, até em grávida ele pode ser prescrito para grávida. O ex-nutriment, que todos vocês conhecem, né, a coenzima, que todos aí conhecem também. Suplementação também pós-Covid, magnésio, né, energizar,
da energia aí para essa mitocôndria, vitamina D, zinco quelado, ferro quelado, vitamina K2, né, também importante. Então, é isso aí, pessoal. Foi tudo muito rápido, porque eu sei que tem outro palestrante daqui a pouco, né, Maiara? E aí a gente tem que respeitar o tempo aqui. Então, foi um pouco corrido. Tá excelente, a gente agradece essa explanação. É um tema bastante curioso, né? A partir do momento em que verifica, e estamos ainda verificando todas as situações em que o COVID ele está tendo consequências não só na parte respiratória, neurológica, mas todo o corpo humano está sendo comprometido, visto que tem todo um processo inflamatório, né? E às vezes você não imagina a questão que um fio, né, a questão capilar, ela pode ter tanto comprometimento. E aí, Maiara, eu sempre digo que o cabelo, ele é um marcador biológico da saúde, né? Então, ele é um filamento de registro. Eu chamo ele de fofoqueiro, porque nós tiramos o fio. Eu tenho um exame que eu faço na clínica, que eu não sei se vocês já ouviram falar, microscopia de luz polarizada. Então, eu retiro 20 fios e vai para análise no microscópio. E os pacientes que tiveram COVID, a gente encontra, na maioria deles, um curto-circuito adrenérgico dentro do fio, que é um indicativo do estresse oxidativo que ele sofreu. O estresse muito intenso, então está tudo registrado no fio. Fica tudo registrado. Antes de passar as perguntas, antes de passar, eu já vou fazer minhas perguntas, minha curiosidade aqui. Existe a questão, conseguiu já ser detectado, assim, quanto tempo, posteriormente, a questão da queda, ele perdura, ou pós-momento COVID, vocês já conseguem ter esse tempo, ou ainda está em estudo, ainda está tendo... Está em estudo, porque é assim, existem casos que ele vai demorar ali, começa geralmente, em média, 2 a 3 meses após o evento estressor, e ele permanece por cerca de uns 3 a 4 meses, certo? Só que o que acontece? Ela começa uma queda muito intensa, e depois ela vai reduzindo. Que ele faça o tratamento ou não, ela pode acontecer de reduzir, tudo bem, e de começar a repilar. Só que é aquilo que eu falei, se procura um profissional onde você vai usar tudo isso que a gente falou aqui, né? De acordo com a necessidade de cada paciente, porque não existe um protocolo engessado, né? A gente vai fazer a avaliação e daí vai ter a necessidade ali. E aí você consegue trazer esse fio que vai substituir mais forte, mais resistente. E muitas vezes, Maiara, se não tratar, o que pode acontecer? Ele pode voltar a repilar, mas a qualidade desse folículo não está uma qualidade ideal. Então, ele vai trazer um fio áspero, um fio quebradiço, porque às vezes o enxofre ali não tá legal, a energia, né, desse folículo não está legal. Então, se você consegue suplementar, tratar, então ele vai voltar mais rápido, né, a ter um cabelo mais saudável. Entende? Então, é isso que a gente... E, às vezes, tem paciente, dependendo da gravidade que ele passou, ele pode persistir de 6 meses ou pode até se tornar crônico, o eflúvio crônico. Tá? Eu tive uma paciente de 30 anos que ela só chegou com uma coberturazinha de fio que você viu o couro todo. E aí a gente passou 3 meses tratando e ela encheu de cabelo. Tá? Que bom. Então, assim, rapidamente a gente foi conseguindo, mas foi sofrido para ela, tá? Foi muito sofrido, porque até no supermercado ela chegou, a mulher fez um espanto, né? Minha filha, por que você não compra uma prótese? Você careca? A mulher disse para minha paciente, ela chegou aos prantos na clínica. Já vem todo o lado emocional, né? Como você também citou na apresentação, porque não é só a queda, aí vem todo o lado emocional, vem a questão das críticas, né? Por mais que a pessoa tente absorver aquilo ali, saiba que é temporário, que você pode reconquistar, né? E aí ter tratamento para isso, mas tem toda uma questão cultural em que as pessoas não têm, né? Essa noção, esse conhecimento, e dificulta todo o processo. Então, agrega outras situações. Ela já estava fazendo tratamento com psicólogo, né? Porque ela quase morreu mesmo e ela ficou com medo. Ela não, ela deitar numa cama da clínica, né? Porque às vezes eu coloco o paciente naquelas camas bem relaxadas, sabe? Ela só atendia na cadeira porque ela ficou com trauma. Tudo que lembrava hospital. Mas é isso. Ok, Rubia já está verificando aqui no YouTube.
As demais... Olá, vamos dar continuidade. Temos duas perguntas aqui para você, Edna. Uma foi de Nínive Oliveira. Ela pergunta assim: qual a melhor forma de usar os óleos essenciais na terapia? Seria na forma pura ou misturar com shampoo, condicionador? Não, os óleos essenciais a gente não usa puro, a gente usa justamente ou com argila, que é o condutor, ou usamos ele com os óleos vegetais. Então, sempre que a gente vai fazer uso dos óleos essenciais, vamos fazer, por exemplo, no caso aí, usaríamos melaleuca, duas gotinhas de melaleuca, uma gotinha de lavanda, tá? Uma gotinha de alecrim, e aí poderia colocar 5 ml do óleo vegetal de jojoba, ou óleo vegetal de semente de uva, ou de amêndoas, certo? Aí a gente vai colocar e fazer o blend. Aplica no couro cabeludo, e aí deixa agir ali uns 15 minutos, depois retira, lava, né, e seca, e aí vai fazer a terapia. Pode usar, depois que secar, uma alta frequência, pode fazer uso de alguns outros recursos, tá? De eletroterapia ou fototerapia, depois que limpar tudo. Pronto, Nini. Se tiver mais dúvida, pergunte que ela irá responder. Continuando com mais uma pergunta de Márcia Pereira. Ela pergunta o seguinte: pacientes que têm queda de cabelo pós-Covid e sofrem de tricomania, como faz para poder tratar, principalmente a tricomania, que atrapalha o tratamento? A tricotilomania, ela entra nas tricoses compulsivas, né? Então, sempre que o paciente chega, né, com tricotilomania, nós precisamos encaminhar para acompanhamento médico e psicológico, tá? Então, psiquiatra e psicólogo, porque não vai adiantar você estar usando as mais modernas tecnologias, as melhores inovações cosméticas, se ele vai arrancar aquilo que você está estimulando, né? Então, assim, é uma doença que precisa de tratamento. Eu já tive alguns pacientes que chegaram no consultório e que tinham tricotilomania, e que realmente é algo que precisa de acompanhamento psiquiátrico e psicológico, tá? Porque senão ele não evolui. Ele não vai ter como você solucionar a questão, tá certo? Ele precisa de um acompanhamento. Próxima pergunta de Marcelo Araújo. Afeta também os folículos da barba? Geralmente, o que afeta mais é o do couro cabeludo, né? Mas pode afetar, sim. Inclusive, a alopecia areata, ela pode aparecer também na barba, certo? Além de aparecer no couro cabeludo, pode aparecer falhas na barba, né? Aquelas alopecia em placa, né? Que é a areata. Pode acontecer também. Bem, não temos mais nenhuma pergunta, então eu quero agradecer a você, Edna, mais uma vez, por ter contribuído com o nosso crescimento científico e deixar as portas abertas da FIP para que você possa vir presencial em um futuro evento que a gente for fazer agora em breve, né? Espero que essa pandemia nos permita ter um congresso grande e que grandes palestrantes como você possam participar. Esse é meu desejo para todos nós. Passo a palavra para a Maiara, para ela concluir esse primeiro momento. Um beijo bem grande. Muito obrigada, Beijo, viu? Só agradecendo, né, ao convite, estou à disposição, é sempre um prazer ajudar, compartilhar o conhecimento, e eu espero, de coração, ter contribuído de alguma forma aí para o entendimento do que acontece, né, depois do Covid com o nosso folículo. Com certeza, Edna. Toda a contribuição aqui que você conseguiu compartilhar hoje seu conhecimento com todos os alunos, passou toda a sua experiência. Venho agradecer em nome do curso de fisioterapia, a Rúbia já falou, mas venho aqui dizer, estamos também de portas abertas. Essa parceria que já existe com a Unifip e que você possa, sim, no nosso próximo congresso, estamos organizando, só está dependendo da situação do Covid, estabelecer um pouco mais, mas é pretensão nossa ainda acontecer esse ano o evento, que é um evento maior, que é feito junto ao curso. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Maiara. Tchau. Tudo de bom para vocês, pessoal. Se cuidem.
Franco e eu, que prazer. Ai. Já estamos aqui com o nosso palestrante, mais um palestrante da noite, nosso querido Franklin Eudes. Vamos, em breve, quando for para começar, pode dar o sinal, viu, Maiara? Franco ainda não está aqui visualmente, né, de material. Boa noite. Só estou tendo um probleminha na minha câmera, mas estou tentando ativar aqui ela. Tudo bem. Se quiser sair e retornar, talvez... O congresso, já estou vendo aqui, já estão pedindo o congresso, esse congresso está almejado por todos. Pretensão, sim, eu quero o mais breve possível conseguir, já está todo esquematizado, a gente só está realmente agradecendo por estar tendo essa oportunidade de estar compartilhando com vocês, mas espero que esse ano a gente ainda consiga fazer o nosso Congresso Nacional de Fisioterapia. Agradecer a todos os professores que estão aqui presentes, que estão acompanhando vocês, seja pelo YouTube, seja aqui pelo Zoom, e que todos, eu falei no início, todos tenham um excelente semestre, possa ser bastante produtivo. Maristia quer dar uma palavrinha, enquanto o Franco está... Só uma boa noite aí ao pessoal. Boa noite, né? A Maiara já falei, o Rubem estava aí, a Aline. Quero desejar as boas-vindas a todos os nossos alunos, estudantes. Estudante é luz, e ele vai trazer luz exatamente para um semestre glorioso, garboso, né? A gente espera que cada um se sinta aqui realmente acolhido na sua forma mais atenciosa, que a gente possa, né, atender às expectativas, que o curso de fisioterapia realmente seja aquele curso que vocês vieram buscar e se encantar. A gente viu que ainda há pouco a professora Edna estava falando sobre a questão do Covid, e o fisioterapeuta, ele teve, eu não sou fisioterapeuta, mas se foi um profissional que se destacou, né, não era dessa forma que a gente esperava, né, com tanta tragédia, com tanta morte, mas foi um profissional que teve um processo de valorização, né, e essa valorização, a gente crê que ela veio para perdurar. Agora, a gente sabe a importância que é um fisioterapeuta no processo de saúde e doença, certo? Então, vocês que estão ingressando hoje, tenham a certeza que o curso, né, ele oferece o melhor para cada um de vocês, de maneira particular e maneira coletiva. E nós estamos aqui como professora, né, como professores, nós estamos aqui para atender às expectativas de vocês. Podem contar conosco e sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao curso de fisioterapia e ao Unifip. Obrigada, Esther. Conseguiu, hein? Não tem outra câmera aqui, não. O que é isso? Não. Já me sentaram, né? Já disse que eu estava tentando. Estudar nessas tecnologias digitais. Mas é só mais um desafio. Então, aos alunos que estão ingressando nesse semestre, sejam todos bem-vindos. E a nossa família é assim, nossa equipe é assim, todos participam, todos estão engajados em todas as nossas atividades. Que vocês possam compartilhar desses momentos e se integrar aos demais períodos. Teremos momentos que vocês possam estar se confraternizando,
estão tendo a oportunidade de vivenciar junto com as práticas dos alunos que já estão em períodos mais avançados, né? Nós temos os alunos do 10º período, que em algum momento a gente faz esse encontro entre o 1º e o 10º, para que vocês possam ver toda a realidade, quem está saindo, né? Fica aí o gostinho, já estão aqui com o sentimento de querer deixar a marca, né? O pessoal do 10º, na saída com o congresso, são pessoas bastante participativas e vocês vão ter a oportunidade, sim, seja esse semestre, seja como egresso. A situação de Franklin, eu vou só dando uma introdução aqui. Espera ele... Opa! Agora deu certo. Muito... Está escutando, Fran? Agora consegui, muito bem. Posso apresentar, Mayara? Espera que ele está mudo, deixa eu só... Então, assim como o Frank, hoje é nosso primeiro, né, egresso, o Rubia vai apresentar, mas são alunos como o Frank que a gente está tentando sempre trazer como orgulho da instituição, ao mesmo tempo em que eles estão propagando todo o conhecimento e mostrando o quanto é o ensino da fisioterapia na Unifip, trazendo para vocês a experiência, para que vocês possam fazer uma trajetória. Peguem o que é de mais importante, aquilo que vocês gostariam de traçar no caminho de vocês. As experiências deles contribuem bastante. Porque o que é que acontece? Esses egressos, que muitas vezes saíram há mais tempo, tiveram muito mais dificuldade do que o que vocês estão tendo hoje. Então, eles tiveram que, vou usar assim, colocar a cara a tapa, vivenciar, quebrando barreiras e desafios para que possa vencer. Então, eles, quando chegam aqui para compartilhar com vocês a experiência que teve, isso ajuda bastante para o que estão saindo agora, ver o que é que pode fazer para não errar ou para pegar as oportunidades que já foram, vamos dizer, o trajeto, o caminho que eles já traçaram, né? Então, assim, serve de espelho para vocês. Para a gente é com grande orgulho que a gente traz cada um deles para uma noite como essa. Boa noite, Franco, seja bem-vindo. Agora sim, boa noite, né? Boa noite. Me apanhando da tecnologia ainda, hein? Mas Pessoal, Franklin é um egresso do meu coração, do nosso coração, né, Mayara? Porque ele foi um aluno que sempre procurou crescer já dentro da instituição, ele não esperou crescer fora, mas ele sempre teve isso em mente, em ser o melhor, e hoje ele diz que não gosta de dizer que já está bem sucedido, não, porque ele ainda está na trajetória, mas eu acredito que ele já é um sucesso. Então, às vezes, a gente tem que reconhecer que já é um sucesso para estimular mais ainda e continuar na luta, porque se a gente achar que ainda não é um sucesso, desanima, mas você já é um sucesso, Franco. Então, ó, você pode ver, vocês podem ver, ó, ele possui graduação em fisioterapia pela Unifip, mestrado em educação, trabalho em inovação em medicina, residência multiprofissional em atenção básica, especialização em saúde na família, especialização em neurologia adulta, especialização em fisioterapia pediátrica, curso de aperfeiçoamento em apoio matricial na atenção básica com ênfase no NASF, curso de acupuntura reflexa. Já estou cansada, Fran. Podia ter resumido, né? Fisioterapeuta efetivo no Centro de Reabilitação no município de Souza e da equipe do NASF no município de Jardim de Piranhas e Rio Grande do Norte. E foi um dos primeiros colocados, acho que o primeiro agora no concurso de Campina Grande, Paraíba. Meu amigo, não é sucesso, meu amigo? Vai dizer que isso não é sucesso? Pelo amor de Deus, isso é sucesso demais. Mas, como você disse, está na trajetória do sucesso, meu desejo é que cada dia mais você possa vir aqui contar e encher mais esse seu currículo para eu me cansar. Faço questão de me cansar em falar em pessoas como você. Você realmente me agrada bastante em ver o seu sucesso diário e desejo que essa noite você possa estimular esses alunos para eles saberem que tudo é possível. Então, você vai
poder passar isso para eles. Está com você aí, viu, meu amigo? Deus te abençoe. Muito obrigado. Não sei nem agradecer as palavras vindas dessas duas pessoas profissionais, mulheres, que eu muito admiro. A gente poderia até ter dispensado o currículo para você não se cansar, Rúbia, mas cada parte dessa trajetória foi uma vitória que eu devo muito a vocês, que foram as pessoas responsáveis pela minha formação, né? A vocês, a Unifip, e quero iniciar, né, agradecendo pelo convite de poder compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória, que, como o Rubio destacou, né, quando ela veio me convidar, não acho que seja que não me considero um fisioterapeuta de sucesso, até porque me apresentar a vocês dessa forma é bastante delicado, porque sucesso para mim sucesso é uma coisa relativa, né? Para mim é uma coisa, para vocês, para a Rúbia, para a Maiara outra, significa outra coisa, traz outras coisas, mas se eu fosse apontar um adjetivo, seria um fisioterapeuta realizado, né, no que faz. E cada ponto dessa trajetória que quero que a gente converse hoje, né, porque essa estrutura de palestra, só eu estar falando e tal, é uma coisa que eu não sou muito, não tenho muita afinidade, então eu espero que a gente possa interagir, vocês possam interagir no chat, né, tirar as dúvidas. Eu não conheço tudo sobre a área profissional da fisioterapia, mas através da minha experiência, que já faz uns 7 anos por aí, eu posso falar um pouco sobre as áreas que eu pude vivenciar, né? E como o notebook me deu uma rasteira agora, que eu não consegui ativar minha câmera, eu estou pelo celular, eu não vou poder compartilhar com vocês algumas fotos que poderiam ser disparadoras desse momento, né? Mas eu vou tentando aqui ver se eu consigo ativar aqui. Como o Rubio destacou, sim, Rubio, Maiara, vocês podem ficar à vontade de me interromper, perguntar alguma coisa, quiser que eu destaque alguma coisa, surgir também alguma colaboração no chat, eu quero que seja o mais dinâmico possível para não ficar falando sozinho aqui, né? Como o Rubem falou, eu sou egresso, né, da Unifip, eu sou egresso do ano 2013, no final de 2013 eu estava terminando o curso de fisioterapia, e como elas falaram, né, sobre a minha passagem aí no curso, por isso que elas lembram bastante de mim, é porque realmente eu fui um aluno que realmente mergulhei de cabeça no curso. Não era o curso que no ensino médio eu pensava, né? Eu caí de paraquedas no curso de fisioterapia, acabei me apaixonando, e durante a graduação eu aproveitei o máximo que eu pude do curso, da faculdade, dos professores, da cidade de Patos, e acabei realmente consolidando a minha paixão, que virou amor depois, né, pela fisioterapia, durante o curso, né? E, assim, abrindo um parêntese, eu espero que vocês também possam, né, mesmo de forma remota, ou seja de forma híbrida, quando voltarem a algumas atividades presenciais, que vocês possam também tirar proveito de tudo que vocês puderem. Podem sugar os professores, podem tentar se colaborar nos projetos que aparecerem, projeto de extensão, projetos de pesquisa, monitoria, né, Rubio? Aperrei Rubio demais, fui monitor de Rubio na disciplina de eletrotermofototerapia. Verdade, verdade. Mas Excelente, eu por acho sinal. que não aperrei tanto, né, Rubio? Eu e Jéssica, a gente... E foi eu entrei na monitoria de eletrofototerapia como uma forma de aprender ainda mais sobre uma disciplina que eu já tinha pago. Então, é uma dica até que eu deixo para vocês. Se vocês tiverem alguma disciplina que vocês acharem que podem
que não tiveram um desempenho esperado, que acham que podem aprofundar ainda mais o conhecimento sobre essa disciplina, vocês tentem ser monitores de forma voluntária ou não nessa disciplina. E foi assim com a disciplina de eletrotermofototerapia com a professora Rúbia, a disciplina de neuroanatomia com o professor Rodrigo, na época. Também foi sendo um aprendizado sem igual para mim. E também tirei bastante proveito, como eu falei, de alguns projetos de pesquisa que tiveram. Inclusive, um deles foi com o Rubio também, né? Não largava seu pé, eu acho, que foi o de tratamento de úlceras com laser terapia. Não sei se o Rubio está lembrado. No Hospital Regional de Patos. Ainda existe, viu? Ainda existe. Ainda existe, coisa boa. Existe. Muito feliz, Paramos por conta da pandemia, mas em breve voltaremos, com certeza. É um projeto extremamente importante, tendo em vista que ajuda ajuda paciente com todo tipo de feridas, né? Então não pode parar, não. Inclusive, o aprendizado fornecido por esse projeto me fez, assim, tensionar, porque como o Rubio destacou, eu sou fisioterapeuta efetivo do município de Sousa e do município de Jardim de Piranhas. Em Sousa, eu atuo no centro de reabilitação e em Jardim de Piranhas eu atuo na atenção básica, no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, no NASF. Então, no centro de reabilitação de Sousa, eu tensionei a gestão para adquirir o laser que pudesse ser utilizado nesse tratamento de feridas, e a gente recebe muitos pacientes com essas, né, que pode ser contemplado por essa terapia. E foi uma das coisas, dos aprendizados que eu tive no projeto, porque a gente viu que tem um resultado realmente impressionante. O outro projeto também que vale a pena destacar foi um projeto de educação em saúde que a gente fazia nas escolas, a gente fez em alguns setores de Patos também, na Feira Livre, e foi bastante importante. Era o PET. Isso. E foi muito importante até para a minha trajetória no NASP, inclusive, porque o NASP a gente teve que lidar com grupos terapêuticos, ações de educação em saúde, sala de espera, enfim, e foi uma experiência para que eu chegasse lá assim, com mais segurança, um certo conhecimento também, desenvoltura. Então, foi um projeto bastante importante. Outro projeto também que eu lembro também foi muito importante foi um projeto que Everton estava coordenando, que foi de avaliação de idosos sedentários e idosos que praticavam atividade física. Também foi tiveram resultados muito importantes, foi uma pesquisa bem assim, importante para uma coleta que me forneceu muitas experiências. Deixa eu ver mais o que é que eu posso destacar na trajetória do curso. Os estágios, né? Os estágios não obrigatórios, que eram os estágios extracurriculares na clínica escola, que para mim também foram muito importantes, que eu fiz estágio de pneumologia, neurologia, saúde da mulher, que inclusive eram as áreas que eu tinha menos segurança e que eu optei por fazer no horário de tarde. Eu era um aluno da manhã, eu optei por, à tarde, acompanhar os preceptores e atuar para que eu pudesse aperfeiçoar essas áreas que eu tinha mais dificuldade. E os preceptores na clínica escola, acredito que talvez não sejam os mesmos, mas eram maravilhosos na minha época, me afeiçoei bastante a eles e levo muito aprendizado desses estágios extracurriculares. Participação em evento, né, Franklin? Como é, Mayara? Participações em evento, você era bem participativo em tudo que era desenvolvido. Sim, inclusive na organização também, que foi uma oportunidade de entender a organização, né, de eventos. A gente fez também alguns simpósios, semanas de saúde da mulher. Foi bastante importante para mim também, essa parte de organização. E que, inclusive,
levei essas habilidades para organizar outras coisas no meu trabalho também, como conferências de saúde, dos municípios que eu atuo, que eu também ajudei a organizar. Enfim, tudo é interligado. Eu acho que, assim, vale dizer que tudo que vocês fizerem, lá na frente vai ter um respaldo, entendeu? Tudo vai servir, todo conhecimento é válido, né? Então, quando você aprende, além do conhecimento, você também adquire habilidades, atitudes, enfim, competências, né, no geral. Isso, um dia, essa coleção de competências, de habilidades, uma hora você vai precisar consultar alguma delas e você vai ter aprendido durante a graduação. Por isso que eu digo que você se empenhou bastante e aproveitem o máximo que puderem nesse período. Eu acho que na graduação, que vale destacar, foi mais vista. E se Maiara ou Rubê tiverem alguma questão a levantar. Nesse momento, Rubê, quiser falar alguma coisa aí, já vai complementando. Franco, eu ia perguntar a você, já pegando a deixa em relação a isso, você focou inicialmente para concursos, como foi, vamos dizer, o pós-saída, né, Unifique, como foi que você começou a traçar? Saiu com algo já determinado, você já tinha alguma coisa em vista, como foi que você fez essa trajetória de transição, né, entre o profissional e a vida acadêmica? Porque, como você bem falou aí, nesse momento, vamos dizer assim, foi um aluno em que se dedicou ao máximo, é algo que hoje a gente vê que tem uma dificuldade, porque a maioria dos alunos, eles trabalham, mas sempre se esforçam para ter aquele algo a mais. E é isso que eu quero saber. Você já apresentou aí que esse algo a mais teve uma dificuldade no início, que é os horários opostos, você tem que estar mais tempo na instituição, mas tudo tem uma recompensa posteriormente, né? Então, a primeira pergunta nesse momento é como foi essa sua transição, né, entre aluno e profissional, e a segunda é em relação a como você poderia repassar isso para esses alunos que estão nessa etapa da vivência, de transição, está saindo do 9º e 10º período para o mercado de trabalho? Então, quando eu finalizei o curso em 2013, e me vi em 2014 desempregado, né? Até porque eu não tinha nenhuma promessa, não tinha nada garantido, não tinha não tinha condição financeira suficiente para montar algum espaço, algum consultório ou clínica. E durante a minha vivência na graduação, por essa diversidade de estágios, que eu sempre achei muito importante que o curso tem, eu fui vendo que eu não gostaria, eu não gostava de atuar a domicílio. E logo quando a gente termina, o home care, né, é uma forma de atuação que existe para todos os profissionais, entendeu? Mesmo se você não tiver nenhum vínculo, com certeza você vai conseguir um paciente a domicílio, e quando você consegue um já vai fazendo sua propaganda, enfim. Mas eu nunca gostei de atuar a domicílio, não gosto, entendeu? É uma preferência minha. Então, eu preferi estudar, fazer concursos e me tornar servidor público, do que atuar tanto a domicílio quanto em algumas clínicas privadas que também tem aqui na região, né? Então, foi uma escolha minha pelo que eu conheci, do que eu realmente me identifiquei durante o curso. Então, isso foi bastante importante, né? Mas é claro que não é a realidade de todo mundo, né? Eu tive essa oportunidade de parar só para estudar, o que muita gente pode ser que não tenha, né? Tem que realmente se inserir rapidamente no mercado de trabalho, mas que o meu conselho que eu dou é que se realmente você se identifica com a área, se você quer realmente, durante a graduação, você já começa a ver um lugar específico na fisioterapia que você gostaria de atuar, que você não desista deste espaço, dessa área específica que você queira atuar. Eu comecei a estudar e, inicialmente, eu queria um mestrado. Eu sempre gostei dessa área, né, de lecionar, essa área acadêmica. Então, eu gostaria, eu no início,
gostaria de entrar no mestrado. Então, eu fiquei estudando para isso. Só que o que é que aconteceu? Nem sempre o que a gente planeja, né, acontece. Por vários nuances que acontecem, vários contextos, e eu não consegui entrar no mestrado de cara. E o desemprego, ele foi me deixando um pouco estressado, e eu meio que desviei do mestrado, deixei como um plano a longo prazo, e comecei a estudar para concurso. E assim, foi 2014, acabei sendo aprovado nos 2 concursos que eu tinha realizado, no município de Sousa, no município de Jardim de Piranhas, no Rio Grande do Norte, perto de Caicó. E quando eu passei nesses concursos, eu voltei a pensar no mestrado, só que, para quem não sabe, o concurso você tem um estágio probatório, você precisa passar por ele. Nesse estágio probatório, você é avaliado quanto à sua assiduidade, competência, enfim. E você não pode tirar nenhuma licença, você não pode se afastar durante um longo período de trabalho. Então, 3 anos eu tive que cumprir esses estágios probatórios, esse estágio probatório. Então, durante esses 3 anos, eu fiquei trabalhando e fiquei estudando, desenvolvendo alguns projetos de pesquisa para tentar um mestrado assim que acabasse esse estágio probatório, esses 3 anos. Só que o que é que acontece? Novamente, o que eu planejava não foi o que aconteceu, como tudo na nossa vida, né? Mas eu tive que escolher, ia fazer processos seletivos para mestrado ou residência. Nessa época, eu tinha ouvido falar muito bem de uma residência de atenção básica em Caicó, no Rio Grande, na UFRN, e eu senti muito interesse em fazer essa residência. Ao mesmo tempo, tinha aquele velho desejo de fazer um mestrado. Então, eu tive que optar entre uma coisa ou outra. Eu optei pela residência, e assim eu fiz, entrei na residência. A residência é multiprofissional, é atenção básica, e não me arrependo, porque foi uma das vivências mais significativas da minha vida. E após a residência, eu voltei para os meus empregos e entrei no mestrado. Então, às vezes a gente planeja as coisas, mas nem sempre acontece no tempo, da forma como a gente quer, mas sempre quando a gente tem um objetivo em mente, a gente pode demorar um pouco, às vezes a gente não cumpre o nosso cronograma de vida como a gente quer, mas se você for persistente, você vai conseguir realizar. Sempre com planejamento, com calma, com realidade, entendeu? Então foi isso. A minha primeira, o meu primeiro objetivo assim que eu terminei foi o mestrado e depois passou a ser concurso e assim eu direcionei todos os meus esforços, estudo para isso. Passei, depois fiz a residência, depois fiz o mestrado. E talvez foi melhor assim, né? Porque eu tinha 2 empregos, então me deixou mais calmo, algo seguro para quando eu fizer essa residência retornar. Se eu voltei para os meus 2 empregos, então não fiz a residência, no final da residência fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer depois? Estou desempregado novamente. Não, tive a segurança de retornar para meus 2 concursos do mesmo jeito. E o mestrado consegui conciliar tranquilamente. Não sei se respondi a sua provocação. Era isso mesmo. Então, o que eu pergunto assim, qual o direcionamento que você apresenta para os alunos que estão saindo agora? Como foi que você traçou um plano de estudo para a questão de concurso? Qual foi foi atrás de cursos, fora a parte? Assim, esse trilhar, porque é o que é difícil. Eu vou começar por onde? Eu vou fazer meu currículo, você também, que eu acho que é algo que também pesa muito na hora da seleção, e você, como passou agora, um dos maiores concorridos, né? Como é que você vê, vamos dizer, a prova de títulos, que é outro ponto que, vamos dizer assim, tudo isso que você fez durante a graduação pesa bastante, porque, às vezes, o que é que acontece? Eu tenho muito tempo de jornada de trabalho, ou estou há muito tempo no mercado, mas eu não tenho essas participações, seja em eventos, seja em projetos, publicações de artigos.
que sua trajetória, como você bem falou aí, às vezes não é como a gente planeja, não é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. E aí, o que é que acontece? Tudo isso só serviu para alimentar seu currículo, né? E aí, quando entra numa competição dessa, faz total diferença. Foi assim com você também? Sim. O importante é não ficar estagnado, né? Em relação à prova de títulos, após finalizar o curso, o meu conselho vai ser a jornada de um concurseiro, né? Não é de um fisioterapeuta agora. A jornada de um concurseiro. Quando a gente termina o curso e a gente quer realmente passar em alguma seleção, o que a gente fez durante a faculdade é muito importante, vai ser de muito valor para quando a gente tenta uma residência. A residência conta tudo: monitoria, projeto de pesquisa e extensão, o que você publicou durante a graduação. Então, além da prova escrita, a prova de títulos da residência, ela conta o que você fez durante a graduação. Então, para aqueles que estão terminando agora, ou seja, que são pessoas que não têm títulos de pós-graduação após terminar o curso, acho que um conceito que eu daria era tentar a residência. Até porque a residência ela é um programa, né, que é criado justamente para isso, para profissionais novos, recém-formados, e que possa ajudar nesse processo de implantação e fortalecimento do SUS. Seja na perspectiva multiprofissional, no caso da minha, eu trabalhava com profissionais de diferentes categorias, seja numa perspectiva uniprofissional. Tem muitas residências somente em fisioterapia, em paciente crítico, saúde da criança, saúde da mulher, enfim. Então, o conselho aqui é aproveitem o currículo que vocês construíram durante a graduação para tentar a residência. E, além disso, o cronograma de estudo, como a Mayara falou, tem que ser bastante estruturado e você tem que ser fiel a ele. Então, eu estudava de manhã, de tarde, e à noite eu respondia as questões da banca da seleção que eu estava almejando. Por exemplo, você vai resolver questões da residência que você vai almejar, vai resolver as questões da banca que vai fazer a seleção que você vai realizar, entendeu? Então, o cronograma é esse. Para quem não quer residência, quem não almeja uma residência e vai tentar um concurso, o que é que eu fiz? Quando eu terminei, eu não tinha nenhuma especialização, eu não tinha experiência profissional, tempo de experiência profissional, e isso a gente tem que comprovar através de declaração. Então, eu nunca tinha trabalhado, eu não tinha tempo de experiência profissional. Então, para fazer concursos, eu sempre averiguava os concursos que eram apenas prova escrita. Os que eram apenas prova escrita, inclusive o meu concurso de Souza era apenas prova escrita. O meu concurso de Jardim foi apenas prova escrita. Então, eu tive mais chance de passar por causa que eu fiz uma boa prova escrita e era só isso que estava valendo nesse concurso. Só que hoje em dia, eu fiz em 2014, 2015 esse concurso. Hoje em dia, é raro um concurso que não tenha prova de título. Então, o conselho que eu dou, né? Para quem não tem título e vai tentar um concurso que não tenha prova de título. Mas, se você almeja um concurso lá na frente, por enquanto que você vai estudando, você já pensa numa pós-graduação. Foi o que eu fui fazendo algumas especializações. Fiz a especialização na área que eu tive mais afinidade durante a graduação, que foi a área de neurologia e a área de pediatria. Então, eu fiz as especializações nessas duas áreas. Com a especialização, você já tem um título. Então, você pode tentar concursos que tenha prova escrita e prova de títulos. E você pode fazer mais de uma especialização, entendeu? Então, não ficar parado. Assim que você se tornar egresso, que você concluir o curso, você já vai pensando em alguma especialização. E o conselho que eu dou é uma especialização numa área que você tenha mais afinidade durante a graduação, ou então, se você conseguir se inserir logo no mercado de trabalho, fazer uma especialização na área que você está trabalhando, né? No caso, eu fui fazer especialização em saúde da família depois que eu estava trabalhando no NASF, para aperfeiçoar a minha prática, né? E aprendi muito, horrores.
inclusive a residência também. Depois da residência eu levei muita coisa de volta para o meu trabalho. Consegui ajudar bastante a fortalecer muitas ações, muitos processos de trabalho dos meus colegas. Então, a trilha do concurseiro, né, Mayara, é essa. Focar no concurso. Caso você não tenha título, você não tenha experiência profissional, não tenha desejo de fazer uma especialização, ou não tem condições, enfim. Tem algumas seleções e concursos que só são prova escrita. Aí é você estudar e fazer a prova de forma tranquila e dá tudo certo. Agora, se tiver prova de título, às vezes, quando você faz uma prova escrita boa, você acaba não conseguindo a vaga por causa que algumas pessoas têm mais título que você. Mas vale uma ressalva aí, Mayara. Quando você faz uma prova escrita muito boa mesmo, como eu fiz agora nesse concurso de Campina Grande, que Rubem já abriu o bocão, né, que eu passei em primeiro lugar, a prova de título não vai influenciar muito no resultado, porque, por exemplo, o concurso de Campinas são 19 vagas, eu fiquei em primeiro lugar, fiquei muito acima dos outros concorrentes. Então, mesmo se eu não enviar os títulos que eu tenho, eu acabo ficando dentro das vagas. Então, vale a pena você estudar, se comprometer com o estudo, com o cronograma das áreas que você tem mais dificuldade nos concursos, as áreas que você tem mais dificuldade durante a graduação, que você fazendo uma boa prova escrita e ficando com pontuação muito acima, não tem quem te pegue. Isso eu falo isso por experiência própria. Certo? Continuando, que Mayara está, acho que com o microfone desligado. Mayara, tu falasse alguma coisa? Você falou alguma coisa? Vou repetir agora. Digo só mais uma, porque aí o Rubem vai fazer o comentário aqui, a questão do Vai chat. estar me apanhando, hein, Mayara, da tecnologia? Não. Franco, em relação, você falou aí a questão dos concursos, mas tem outra experiência que é bastante importante, que é a questão do serviço público. E aí a sua experiência e o seu gostar, né, foi direcionado para ser um servidor público. E aí tem toda uma questão, eu vou dizer assim, de limitações, de dificuldades. Qual é a experiência que é o trabalhar hoje no serviço público, né? Tem muitas vantagens, logicamente, mas o que é que eu quero que você aponte? É mostrar assim que você precisa, e aí eu já vou dar a deixa, você precisa aprender a trabalhar com o simples, o básico, né? Nada que seja extraordinário, mas ali está a criatividade do profissional, está a sua habilidade e capacidade de reverter, né? Objetos, interações ou qualquer tipo de material produtivo a seu favor. Então, assim, se você puder explicar um pouco, até porque a área de neuro, de pediatria, você envolve toda a questão de psicomotricidade, possivelmente, a parte de neuro é bastante necessário dentro dessa área. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Sim, na hora. Posso falar muito bem, porque eu sou servidor público de carreira, né? De carreira. Sou trabalhador do SUS, desde a minha primeira experiência como fisioterapeuta, foi no SUS, e até hoje está sendo no SUS. Eu espero que finalize, eu me aposente, se um dia eu me aposentar, né, que a gente não sabe, que eu me aposente no SUS. E é como você falou mesmo, Mayara, as experiências elas são bastante variadas. Já trabalhei, eu não vou nem separar por município, eu vou separar por gestão. Já trabalhei em gestões que promovia aquisição de recursos, um local de trabalho adequado, espaço adequado, equipe com número de fisioterapeutas adequado, e já trabalhei com gestões que eram o extremo oposto, que eram desde não tinha um TENS para usar, ou era um TENS para dividir para 3 profissionais, 4, até locais de trabalho bastante insalubres, né? Eu digo assim que
uma coisa sem a outra não funciona. Se você tiver um lugar bem estruturado, com materiais de qualidade, e não tiver bons profissionais realmente dispostos, interessados a atuarem conforme os princípios do SUS e as diretrizes do serviço público, você não vai ter uma população bem atendida, uma comunidade bem atendida. E, da mesma forma, você pode ter uma equipe que tem vários profissionais totalmente qualificados, interessados, que estão ali para se doar, mas falta transporte, falta equipamento, falta uma coordenação que seja realmente qualificada. Mas, em suma, na minha experiência, eu consegui fazer, muitas vezes, do pouco o muito, entendeu? Eu aprendi, porque na faculdade, aí na Unifip, a gente tem acesso a muitos recursos, muitos materiais, né? Sala com ar-condicionado, e a gente sabe que a realidade do serviço público é totalmente diferente. Mas isso ressaltou em mim que nós temos nosso principal instrumento de trabalho, né? Que é a nossa mãozinha, e que eu acrescentaria outro instrumento de trabalho, que é o corpo do próprio paciente, entendeu? A atividade física, o exercício físico, a cinesioterapia. Então, muitas vezes, a falta de recursos não impossibilitava uma terapeuta de excelência, né? Embora que os recursos, né, físicos, elétricos, de termoterapia, com certeza acrescentaria mais, né? Mas isso não impossibilitava. E quanto à atenção básica, atuar no NASF, né? Atuar junto às equipes de saúde da família, as equipes, né, que algumas pessoas falam postinho, mas que não é um nome mais usual, né? É a unidade básica de saúde, unidade de saúde da família. A gente trabalha com tecnologia leve. O que é tecnologia leve? São tecnologias relacionais. Então, as nossas prescrições são de exercício, são com que a gente vai conhecer o domicílio daqueles pacientes, vai conhecer a realidade daqueles pacientes, a gente vai ver os horários que eles podem adotar determinados exercícios terapêuticos, a gente vai utilizar do que eles têm em casa para fazer crioterapia, termoterapia, vai utilizar um cabo de vassoura, por exemplo, como um bastão, enfim, um batente de casa como uma escada de canto. Então, essa criatividade, esse jogo de cintura, a gente vai aprendendo a ter no serviço público, que pode ser o mais estruturado possível. A gente vai ter contato com pessoas de diferentes, né, diferentes posições sociais, diferentes condições financeiras, diferentes culturas, e que que muitas vezes a melhor tecnologia do mundo não vai resolver aquela situação, mas sim a nossa criatividade, o vínculo que a gente vai construir, a nossa capacidade de convencimento dele, para que ele possa realmente se envolver no plano terapêutico que a gente vai traçar para ele. E o serviço público é isso, para a comunidade, e deve ser baseado na comunidade, deve ser planejado junto com a comunidade, e envolve muito, na minha experiência, envolve muita cinesioterapia, que mais? Objetos comuns, sem muita densidade tecnológica, como bastões, bola suíça, caneleira, enfim. É mais a cinésia mesmo, que você bem conhece, né, Maia? O cara já é cinésia. E a atenção básica também. Então, serve de exemplo aí exatamente para a questão dos alunos. Hoje estou, né, à frente das disciplinas tanto de cinésia como de atenção básica, e é algo que eu sempre estou repassando, por isso que eu reforcei, que às vezes não acredita que é literalmente assim. Você precisa reinventar a cada momento, eu preciso entrar na casa do paciente, fazer uma análise clínica não só na questão do paciente em si, mas o que eu posso utilizar do recurso que ele tem em casa a meu favor para fazer as técnicas, fazer algum tipo de exercício, já que não tem condição, muitas vezes, de ir até a clínica. Porque são os dois extremos, não é isso? A gente tem uma clínica altamente estruturada, com recursos, com diversas salas,
que podem dar todo um suporte com ar-condicionado, como você bem falou, que nem sempre a gente tem essa condição de estar no ambiente, né, que seja refrigerado, mas aí você entra toda essa parte de atenção básica, que é, muitas vezes, a primeira oportunidade que quem está saindo vai encontrar, vai ser o primeiro concurso, vai ser o primeiro emprego, mesmo que trace toda essa trajetória, alguns vão por gostar, né, por querer trabalhar no serviço público, e outros vão pelas oportunidades que surgem num primeiro momento. Sim, e principalmente agora, né, que tem uma perspectiva do fisioterapeuta ser incluído na equipe mínima da equipe mínima de saúde da família, né? Há uma perspectiva que pode ser, né, a curto prazo, mas também pode ser a longo prazo, mas que é importante ter essa sensibilidade para atuar na atenção básica, para atuar na comunidade, né? Inclusive foi o foco do meu tema de mestrado, né? Foi sobre o ensino baseado na comunidade, que é importante, Mayara, você frisar durante a inserção dos alunos na prática isso, que a gente tem que ser sensível à comunidade, a gente está lá para a comunidade. Então, nossas práticas também têm que ser baseadas na comunidade. E entra toda a questão da responsabilidade social, né? Que aí é onde você complementa todo o processo educativo com responsabilidade e levar a todo o público a oportunidade de ter conhecimento. Sim. Vinha, vamos lá agora, veja aí nossos colegas, eu já falei demais, já interagi aqui, falei só. Vamos lá, uma pergunta difícil. Feita por Marcela Araújo. Com relação aos salários baixos dos concursos, você acha que tem como recorrer depois de estar dentro ou tem que viver com o salário baixo? Assim, essa questão salarial ela é bastante polêmica, até porque assim, nós não sabemos em relação a recorrer antes, né? Nós não sabemos primeiro a quem recorrer, né? Porque o sindicato, seria o órgão responsável, né, por lutar por um piso salarial, embora que a gente não tenha, né, um piso definido, é importante deixar claro nisso. É uma luta que a gente ainda está aí, né, batalhando, que nossos colegas enfermeiros tiveram grandes avanços e que eu espero que abra também, né, as portas para que a gente possa também receber esse reconhecimento salarial, que é importante. Recorrer antes, nos editais, talvez não tenha muita modificação, sabe? Eu acho que seria importante, se caso você seja um morador, um habitante do município, da região onde vai acontecer esse concurso, seria importante essa mobilização com a Câmara Legislativa, que é quem aprova esse projeto de lei, com a quantidade de cargos, a quantia salarial. Então, seria, eu acho que essa movimentação por aí, esse caminho, entendeu? Após você ter ingressado, né, na vaga, no concurso, se tornar servidor público, eu já tive algumas alterações salariais, tive alguns aumentos em algumas experiências, em outras não, para eu não citar, né, não sendo antiético, né? E em alguns casos, por exemplo, na atenção básica, a gente tem alguns incentivos financeiros, a gente tem algumas gratificações que acabam aumentando um pouco o salário, né? E sem ser na atenção básica, vai ter que acompanhar o aumento salarial que a gestão for dando. Aí isso aí depende de diversas questões políticas, né? De organização dos profissionais, né? Enfim, que vão além de uma pessoa só. É uma questão mais macro, entendeu? Não sei se eu fui claro, né? Antes do concurso, é mais essa questão de recorrer à Câmara Legislativa, quando o projeto de lei para o concurso ainda está em andamento e tal.
E após o concurso, você, enquanto concursado, se mobilizar com seus colegas para conseguir aumentar, ou então conseguir se inserir em programas que têm algumas gratificações, incentivos financeiros, como da pensão básica. É isso. Mas o salário realmente é muito baixo, e muito disso em virtude que a gente não tem um piso salarial, infelizmente, ainda definido, né? E também não somos organizados profissionalmente, né? Se eu não gosto de um concurso com salário X, vai ter 500 que vão fazer, e infelizmente essa é a realidade, né? Nós não, meio que não nos valorizamos. É uma outra questão para uma outra aula, né, Ruber? Não, a gente vai até meia-noite falando sobre isso. Mas, Verdade. enfim. Mas, para concluirmos, eu acredito que não teve mais pergunta, agora é uma pergunta minha. Você já pensou em desistir em algum momento, ou durante o curso, durante a trajetória dentro da graduação, você pensou em desistir, e depois que se formou, você já pensou em desistir? Nesses 2 períodos, teve algum momento? Por quê? Olha, justifique. Durante a graduação, ó, eu falei que eu não tinha intenção de fazer fisioterapia, porque durante o ensino médio, o meu desejo era ser médico veterinário, né? Sempre teve isso comigo. E enquanto eu aguardava o resultado na época do Enem, né? Eu entrei em fisioterapia na FIP e acabei me apaixonando pelo curso, né? Só que no meio do curso, eu passei para medicina veterinária. Só que eu não quis ir, porque eu já tinha sido fisgado pela fisioterapia. Também, por tudo que eu tinha ali, né, na FIP, nos meus colegas, que eu já tinha feito com os professores, né, que já estavam me aturando, né, Rubi Maiara pode dizer, talvez eu tenha sido um pouco difícil, né, mas e eu acabei optando por ficar. Então, foi a minha primeira, e depois que eu optei isso, eu nunca pensei em desistir, jamais, 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 jamais. Porque eu estava muito realizado, cada vez mais que ia avançando nos períodos, eu me encantava mais ainda pela profissão, e eu acho que é muito importante. Eu lembro que no terceiro período, Maiara já entrou com a disciplina de cinesioterapia, que já era bastante prática, tipo assim, a gente já saiu dessas disciplinas básicas, já foi para uma disciplina mais prática, mais realmente específica, e foi aí que a gente já foi vendo o que é que a gente iria fazer, quais eram os recursos que a gente ia utilizar, e isso foi bastante importante, até para me convencer de que realmente eu estava iniciando uma trajetória que eu iria gostar ou não. Quando eu finalizei o curso, bastante satisfeito, muito preparado, muito seguro. E durante a minha formação, ao longo dos anos, eu me deparei muito com essa pergunta, né? Eu já pensei em fazer outro curso que seja mais, que seja em outra área, sem ser na saúde, ou então outro curso da saúde, medicina, né? Só que eu nunca cogitei. Sinceramente, eu não me vejo em outra profissão, nem médico veterinário mais. Não me vejo em outra profissão, não me vejo não me vejo sem ser como fisioterapeuta. Não. Apesar de eu não ser só o meu trabalho, né? E nem meu trabalho depender só de mim, mas eu acho que é uma parte do trabalho dignifica o homem e dá sentido a gente, a nossa vida. E eu vejo sentido no que eu faço. Então, por que arriscar mudar minha profissão e não encontrar sentido? Então, apesar da questão salarial que foi levantada aí, né, isso é uma questão que a gente pode mudar, pode se mobilizar em relação a isso, mas eu sou muito, 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 muito realizado porque eu... Eita, travou, Maiara, acho que foi o dele, né? Acho que foi. Foi, né? Vamos esperar que volte. Enquanto isso, eu quero agradecer a participação aí do professor Elvis.
que está aqui conosco, e vou passar o abraço a Franklin assim que ele voltar aí, que eu acredito que tem uma falha na internet dele aí, tá bom? Maiara, Eu quer vou falar alguma aproveitar coisa? também, vou aproveitar aqui, como lista de frequência, de presença, foi lançada aqui no chat, onde vocês precisam colocar a palavra aí, que foi dada como palavra-chave do dia de hoje, da noite de hoje. Vocês precisam comentar aqui no chat e eu vou passar no grupo dos representantes a lista. Então, será concomitante. Vocês vão assinar a frequência, certo? Vão colocar um Google Forms, vai estar agora disponível no grupo dos representantes, vão estar repassando e, ao mesmo tempo, colocando aqui no chat a palavra acolhida. Então, a presença será válida quem fizer as duas alternativas, tanto a do Google Forms quanto aqui no chat, a sua participação nesse momento de hoje. Volto aí. Franklin, Elvis está aqui conosco e mandou um abraço para você, disse que você foi um excelente aluno, viu? Só dando o recado que ele passou, tá? E você pode concluir aí, que infelizmente caiu, né? Mas você pode concluir o que você estava falando, tá? Não sei se eu acho que eu terminei, né? Minha fala foi, ainda bem que a internet caiu assim que eu terminei a fala. E um abraço enorme para Elvis, estou morrendo de saudade dele. Ele esquece dos alunos, mas os alunos não esquecem dele, não. Pois é, Franklin, prazer você aqui conosco, então, não diga isso não, nenhum professor esquece de você, Franklin, nem dos demais alunos, somos professores que lembramos sempre, a prova é tão grande que todo semestre a gente traz um ou outro aluno, isso porque a gente está sempre junto, mesmo que distante, o coração está bem juntinho de vocês, e sempre em nossas orações desejando o sucesso para cada um, e você é um deles. Por isso que a gente está muito feliz hoje de ter você aqui conosco, tá bom? Maiara, conclua, por favor. Só repassar. Franco, está mudo. Oi? Sou eu? Não, porque estava aqui, eu digo está mudo, mas vamos lá. Só repassar aqui que eu bastante elogiado, a questão foi bastante esclarecedor pelos alunos, toda a sua explanação, porque é uma vivência real, né? É algo que foi prático. Então, assim, os alunos gostaram bastante, estão aqui lhe elogiando, né? Não é só de Maiara, de Rúbia e de Elvis, compartilhamos. Então, assim, foi sucesso, é sucesso, e desejo muito sucesso daqui para frente, e que outros momentos possam ser compartilhados como profissional, e mostrar que toda nossa dedicação enquanto instituição, nossa equipe de professores está o tempo todo fazendo o melhor para que possa ter esses resultados, porque eu digo com certeza que o maior gratidão para um profissional que está na graduação é ver o sucesso dos seus alunos. Então, assim, é de dever cumprido, é satisfação em estar colocando no mercado excelentes profissionais, fazendo com que vocês possam estar contribuindo com a vida de outras pessoas, que é algo que é bastante importante em qualquer profissão, compartilhar conhecimento, né? E transmitir para outras pessoas o conhecimento, porque às vezes a gente não acha que tem algo a contribuir, mas só a experiência, tudo que a gente passa já serve de base para muitas outras pessoas. Então, venho agradecer imensamente por esse momento que compartilhamos hoje à noite. Seja bem-vindo sempre à Unifip, quando for no congresso. Tem um evento aí surpresa para os egressos que está sendo surgido, então será convidado, fique atento aí, não é só um spoilerzinho, mas vem coisa boa por aí para egresso. E nesse momento, só finalizar aqui, todos que estão aqui presentes, né? Agradeço, que hoje foi o nosso primeiro dia, teremos a semana toda. Amanhã estaremos compartilhando também com mais 2 profissionais que vão compartilhar a experiência de vida deles também.
Então, um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Maiara, só para dizer um detalhe, para as pessoas que não estão interessadas em serem concurseiros igual a Franklin, até porque Marcelo estava dizendo aí, paga pouco, tal, amanhã vocês vão ter experiência com pessoas que não são concurseiras, e sim empreendedoras, então vocês vão ver o outro lado da fisioterapia, e aí, no final, vocês decidem o que serão. E quinta-feira teremos o lado acadêmico, o lado docente, que também é outra situação que vocês poderão seguir. Então, tem muitos caminhos a serem seguidos. Basta você ser bom, estudar e ver durante essa semana, tá bom? Um beijo bem grande, boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, Maiara. Tchau, Aline. Obrigada, Aline, pela participação aí também. Tchau, Rubinho, até mais. Tchau, Aline. Tchau, Fran. Tchau, tchau. Boa noite.